Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve. Mais uma vez aqui com vocês com uma breve palavra e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. Vamos lá? Vamos para cima? Como que está o coração, irmão? Como que está o coração? Espero que bem, irmão. Vamos aí vencer esse processo com aquilo que o Senhor tem para nós. E que essa palavra possa vir como um bálsamo, como uma instrução ao nosso coração e avivar a nossa fé. Peço desde já que curtam, que comentem e que compartilhem. Assim vocês nos ajudam a enviar a mais pessoas. Vamos embora lá para aquilo que importa, a palavra? O texto de hoje para a nossa breve conversa encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Capítulo 7, quero ler a partir do verso 6, que diz assim, ó. Jesus foi com eles, mas antes de chegar à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir em minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os soldados. Só preciso dizer, vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se dizer aos meus escravos, façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para casa, encontraram o escravo em perfeita saúde. Glória a Deus, irmãos. Essa é uma palavra de um centurião romano, um gentio, alguém que não tinha acesso, e talvez esse homem que não tenha fé, a mesma de Cornélio, porque não se fala dele fazer boas obras, embora ele, no primeiro momento que eu não li a primeira parte desse texto, eu estou ministrando a parte final, o desfecho, porque senão ficaria muito grande a ministração, e para o nosso tempo, para abreviar para aquilo que o Senhor quer falar conosco, ele enviou primeiro os fariseus. Os fariseus mencionam que ele construiu uma sinagoga para o povo judeu, e por isso os fariseus foram pedir a Jesus, clamar a Jesus. Uma das poucas vezes que nós vemos os fariseus pedindo a Jesus para intervir sobre algo. E a parte que nós lemos foi a parte que, pelo que parece, eu não sei se ele se sentiu desconfiado dos fariseus, eles conheciam muito bem, ele enviou os amigos dele. A palavra fala que ele enviou os fariseus e depois enviou os amigos. Porque os fariseus falaram que ele era um bom homem, que ele merecia aquilo que Jesus estava fazendo. E Jesus se colocou aí à casa dele. A pergunta é, irmão, quem é que merece o que Jesus faz por nós? Quem é digno? E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto, que é um belíssimo milagre que nos ensina bastante sobre humildade, sobre reconhecimento de quem nós somos e sobre o que o Senhor faz quando ele encontra pessoas assim. Olha, a palavra fala assim, ó, Jesus foi com eles, mas antes de chegar à casa do oficial, mandou amigos para dizer. É o que eu disse, pelo jeito, o centurião romano viu que foi uma furada mandar os fariseus. Porque olha a frase que os fariseus falam para Jesus, fala assim, ó, ele merece a sua ajuda, pois ama o povo judeu e construiu uma sinagoga. Os fariseus estavam bajulando Jesus porque aquele homem era um homem de posses, aquele era um homem que tinha poder, era um homem que estava no comando de centúrias, que estava no comando ali, que ajudava justamente a nação romana, que era a nação opressora. Então, talvez tivesse alguém ali no meio, talvez ele tivesse a perspectiva, e ele mandou amigos, se arrependeu. A verdade é que ele se arrependeu de mandar os fariseus, irmãos, e quando Jesus partiu, estava no meio do caminho com os fariseus, indo visitar a casa dele, esses amigos encontraram ele. Sabe por quê, irmão? Porque assuntos importantes, assunto que nós precisamos ter um grau de intimidade, não deve se confiar a pessoas
a pessoas que não têm intimidade, irmão. Assuntos importantes nós devemos confiar somente a pessoas íntimas, a pessoas que estão dentro da nossa casa, pessoas que podem dar um bom conselho. Não podemos sair contando para todo mundo. E pelo jeito esse centurião amava esse escravo, porque senão ele não pediria para Jesus. Em Provérbios capítulo 17, versículo 17 vai dizer: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. E o Senhor Jesus vai dizer que nasce um amigo, ou seja, que um amigo verdadeiro é aquele que dá a vida pelos seus. Foi o que ele se referindo a si mesmo, ao grau de amizade que ele, ali na intimidade com os discípulos, em João 15, declarou. Ele fala: já não tenho mais vos chamado de servos, mas sim de amigo, porque eu conto para vocês tudo que o meu pai me fala. Ou seja, são coisas de segredos de estado, ou seja, do Pai, de Deus para Jesus, irmãos. Revelações profundas. E somente pessoas mais chegadas têm esse acesso, ou seja, pela intimidade. E olha o que esses homens falam. Ele fala assim, mandou seus amigos dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Percebe, irmão? O porquê que ele não falou para os discípulos? Por que ele não falou para os fariseus? Os fariseus não portariam uma mensagem com tamanho cuidado. Amigos leais, meus irmãos, eles têm uma capacidade, sabe, de consertar mal entendidos. Amigos leais, quem é leal ao propósito, quem é firme com Jesus, quem é firme com você, quem fecha com você, irmão, eles têm esse poder, eles te defendem nas suas costas. E mesmo que precisem falar algo para você, uma verdade que vai te confrontar, que vai trazer até um certo sentimento ruim da sua parte, eles vão falar, mas vão falar em sigilo, vão falar no secreto. No público eles vão te defender, eles vão consertar mal entendidos. Olha, perceba, eles falam exatamente como o Senhor mandou, falou: não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Ele reconheceu quem ele era, irmão. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, vai dizer: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. E o Senhor Jesus exortava direto mesmo os fariseus, justamente pelo egoísmo, pelo narcisismo, pela hipocrisia, pelo fingimento, pela falsidade, pela falta de amor e, dentre outros, viver por aparência. Não são boas companhias. Não são. E nós precisamos, em momentos delicados, ter pessoas em quem nós confiamos, para nós, de fato, termos ali uma ajuda, um conselho real. Em Salmo 119, versículo 33, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Por quê, irmão? Porque o Senhor é o companheiro leal a qual nós devemos verdadeiramente buscar dele justamente essa revelação, esses decretos. Então, segredos de Estado, pessoas, sabe, não dá para falar. Vamos voltar no livro de Provérbios 17, versículo 9. A palavra fala: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Vamos ler novamente: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem lança em rosto separa bons amigos. Lançar em rosto, meu irmão, é jogar na cara. Então o Salmo 119 mostra a perspectiva de como Jesus andava, irmão. Por quê? Ele era mestre, ele era Senhor, e ele está para nos ensinar, ele é superior. Aquele homem, os fariseus chegaram colocando Jesus, como sempre, como um homem comum, e exaltando. E ele manda os amigos corrigirem o mal entendido. Olha só o que eles vão falar na sequência daquilo. Eles falam assim, eles dizem assim, falam assim, não sou digno sequer de entrar, de que o Senhor, de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Os fariseus estavam dizendo, irmãos, que
que esse homem era digno. Então esses homens chegaram para resolver o problema. Por isso, ele queria ser ensinado. Ele sabia que o Jesus era superior. Ele sabia que Jesus não era um homem comum, não estava tratando Jesus de maneira, tanto que ele nem foi ao encontro. Eu não sou digno de ir ao seu encontro. E quando nós nos colocamos no nosso lugar, irmão, quando nós reconhecemos quem nós somos, e quando nós reconhecemos quem Ele é, algo diferente acontece. A palavra que esse homem enviou através dos seus amigos mostrava a Jesus que esse homem, o centurião, estava disposto a lhe obedecer os seus decretos. Colocava o centurião no lugar de servo e o Senhor no lugar do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 5 vai dizer: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Entrega os teus caminhos para Ele e Ele endireitará as suas veredas. Foi exatamente isso que ele fez. Ele se mostrou bastante humilde ao enviar amigos, ao enviar pessoas que iam resolver o mal entendido com ele e que iam tratar como deveria ser, com total respeito. Muitas pessoas, irmãos, não levam o Senhor a sério. Muitas pessoas desejam do Senhor apenas resolver os seus problemas. O Senhor, Ele não tem problema, irmãos. Nós vemos Ele resolver problemas que nós nem merecemos resolver. Bom, pelo menos comigo na minha vida foi assim. Não sei se de vocês foi. Muitos incêndios Ele apagou. Muitas coisas que eu, na minha imaturidade, na minha infantilidade, quando eu não tinha sabedoria, acabava me enrolando e Ele apagava esses incêndios, abaixava a fumaça, deixava a poeira baixar e me escondia nele. Mas a partir do momento que eu entendi quem Ele é e quem eu sou, e tem um detalhe, quanto mais perto, eu creio que esse centurião tinha até medo, quanto mais perto nós chegamos do Senhor Jesus, mais nós vemos o quanto nós não merecemos. Romanos 3, 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quem é que merece? Quem é digno? Olha, nós percebemos que esses amigos ainda continuam, e eles falam assim, sei disso, continua dando a fala do centurião, sei disso, porque estou sob a autoridade de meus superiores, tenho autoridade sobre meus soldados, só preciso dizer, vão e eles vão, e venham e eles vêm, e digo aos meus escravos, façam isto e eles fazem. Ele completa a frase dele, mostrando justamente que ele entende quem Jesus é, justamente por causa da vivência dele, irmão. Entender que Jesus é Deus, entender quem é Jesus no nosso dia a dia, entender quem é Jesus por meio do nosso trabalho, por meio de tudo que nós somos, irmãos, é o que vai trazer de fato a clareza de quanta autoridade Jesus tem. Irmão, Jesus de fato, Ele pode tudo. Irmão, mas por que Ele não faz na minha vida? Eu não sei, irmão. Eu não sei. Eu sei o porquê que Ele não faz na minha vida. Algumas coisas. É porque eu não estou preparado. E eu reconheci isso depois de um tempo. Eu percebi que algumas promessas que eu tinha, eu era muito infantil há um tempo atrás para assumi-las. E eu precisava da caminhada que Ele me submeteu. Eu tenho plena convicção disso. Então, quando nós alcançamos, irmãos, sabe, quando nós olhamos para o nosso lado, quando nós olhamos para essa perspectiva, Ele olhou para os soldados dele e fala, eu posso mandar os meus soldados, assim como esse homem, ele manda no vento, assim como esse homem manda os espíritos embora, assim como esse homem manda os coxos se levantarem. Ele associou a vida de Jesus ao sobrenatural com aquilo que ele vivia, assim como ele obedecia aos superiores dele. Então ele entendeu quem era Jesus ao olhar ao seu cotidiano. E se olhar bem, irmão, veremos o poder de Deus nas nossas vivências. Em tudo o que Ele faz, em tudo que nós vemos, nós vamos ver o Senhor naquilo que nós vivemos, no nosso cotidiano. Segunda de Pedro vai dizer, no capítulo 1, do versículo 3
em diante, ele diz o seguinte, ó. Ele fala assim, ó: seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que Pedro está falando? Que ele deu tudo, tudo é dele, irmão, tudo. Deu de tudo que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Ele fala dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Esse homem não está fazendo isso, irmão? Fugindo dos fariseus, fugindo das más companhias, fugindo da bajulação, fugindo de um ego inflado que esses homens poderiam estar. Por quê? Porque ele tinha poder, tinha dinheiro, construiu uma sinagoga, era um homem de autoridade, inclusive poderia mandar matar Jesus, com a autoridade que o próprio Deus deu para ele. Agora no versículo 5 fala: por isso mesmo empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. O que Pedro está falando nesses próximos versículos, irmão? Que não é só com fé que nós vamos alcançar. Não é só com fé que nós vamos alcançar as promessas e o coração de Deus, assim como esse homem, como esse centurião, quando ele entendeu, olhando para a sua própria vida, para os escravos, ele entendeu que ele era um escravo de Jesus. Ele entendeu. E olha o que Jesus fala. Quando nós chegamos no pleno entendimento, olha, quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e voltou-se para a multidão e que o seguia e disse. E nesse momento que nós ganhamos, irmão, o coração do mestre. Irmãos, é através do relacionamento. Por quê? Porque quando nós alcançamos uma fé genuína, Deus começa a testemunhar o nosso favor. Você tem noção o que é Deus falar de você para uma outra pessoa? Porque Ele tem a chave de Davi, Ele abre portas que nós não conseguimos abrir, Ele acessa a pessoa que nós não temos acesso, Ele abre os caminhos, e é assim que promessas se cumprem, é assim que nós vemos que as coisas acontecem, é assim que nós percebemos que Ele começa a agir. Isaías 64, versículo 4 fala: desde a antiguidade jamais se viu ou jamais se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele confiam, ou que nele esperam, ou que nele, eu posso acrescentar, que sabem quem ele é. Irmão, esse homem ele alcançou o entendimento da superioridade do Cristo, a revelação divina. Lucas 12, versículo 8, a palavra do Senhor vai falar: eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se vai confessar diante do anjo, vai confessar diante de tudo. Nós vemos Deus dando testemunho de Jó, homem reto, íntegro e temente a Deus, e que se desvia do mal. Será que Deus já pode dar um testemunho nosso, irmão? Ô Alisson, e o que eu ganho com o testemunho de Deus, irmão? Meu Deus, meu Deus. Ó, João 5,31 responde a pergunta: se testifica acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Você já viu que há pessoas que ficam se gabando de si mesmo, irmão? Ninguém dá atenção. Eu evito muito, irmãos, eu prefiro contar as minhas histórias ruins do que aquilo que Deus fez por mim. Por quê? Porque, primeiro, eu sei que atrai um olhar que não é muito legal. E me perdoe falar isso, irmãos, mas é uma verdade. Eu percebi isso caminhando. A gente atrai um olhar que não é muito legal. E outra, não tem muito valia eu ficar falando de mim. Eu prefiro que Deus fale de mim. Eu prefiro que Deus ou outra pessoa, em outro momento, sabe, uma hora ou outra, irmãos, isso vai testificar. Porque se nós testificamos de nós mesmos, não tem valia. Agora, quando Deus vem falar de nós, quando Ele usa uma pessoa, quando Ele vem falar, aí fala assim, ó: há outro que testemunha em meu favor, e eu sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. E é disso que Ele está falando. Agora Ele está testemunhando a favor desse centurião. E olha o que Ele fala: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. E é nesse momento que nós percebemos que o testemunho de Deus confrontará os corações que não creem. Por quê, irmão? Ele está falando que não viu.
Fé em Israel. E Jesus é o quê? Israelita, do seu povo. E muitas vezes nós vamos encontrar fora da nossa casa, fora da nossa comunidade, pessoas que nos honram muito mais que pessoas que deveriam, sabe, acreditar em nós, pessoas que deveriam nos esperançar, que deveriam nos encorajar. Essas pessoas normalmente elas usam de artifícios como humilhação e vergonha para tentar nos dominar. Por quê? Porque elas se sentem assim, irmão. A boca fala do que o coração está cheio. O que uma pessoa diz sobre nós revela muito mais sobre ela do que nós mesmos. Eu quero repetir isso. Algo que uma pessoa diz sobre nós revela muito mais sobre ela do que nós mesmos. Quando Jesus está dando um testemunho, está falando do quanto ele é grande, irmão. Jamais vi uma fé dessa. Por quê? E por que confronta o coração dos israelitas? João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que é seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, está mostrando a incapacidade deles e a cegueira espiritual. Está mostrando o problema, a dureza de coração, a mente dúbia e a alma vazia que esses israelitas daquele tempo carregaram. Em certo momento Jesus vai dizer: muitos em todas as épocas desejariam viver, está falando para os discípulos, o que vocês estão vivendo agora. E eu me coloco nessa fila, irmão, porque eu queria ter vivido no tempo de Jesus. Eu queria ter abraçado o meu mestre, eu queria ter olhado nos olhos dele. Eu queria, e eu quero ainda. Eu peço muito essa manifestação para ele, irmão. Eu sei o quanto ele me ama, eu sei o quanto ele quer o meu bem. Eu sei o quanto ele quer cada um de nós digno. Agora precisa de intimidade, precisa de buscar isso através dessas coisas. E olha, para acabar, irmão, no versículo 10 fala: e quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo Ricabaçoi Andaraia em perfeita saúde. Sabe por quê, meu irmão? Quem entende isso encontra o que busca. Quem entende que nele nós vivemos, nos movemos e existimos, e que sem ele nós não podemos fazer nada, que tudo que nós construímos encontra o que busca. Mateus capítulo 7, versículo 8: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, porque aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e aquele que bater abrir-se-lhe-á. Agora, qual é o tempo? Não sei, irmão. O tempo pertence a Deus. Eu só sei que se você entender, e se eu entender quem é o mestre e o poder que ele tem, basta uma palavra. Basta uma palavra, irmão. É uma palavrinha para mudar toda a sua realidade, toda a sua circunstância. Uma palavra liberada do céu. Uma palavra é capaz de te levar à terra da promessa. Uma palavra é poderosa para converter o que é morte em vida. Uma palavra traz saúde à enfermidade. Uma palavra levanta o paralítico da maca. Uma palavra. A palavra que sai da boca dele não é a palavra que sai da nossa boca. Faça dele a tua alegria, meu irmão. Faça dele a tua alegria. E continue buscando até que ele libere a palavra do céu. Eu creio que essa palavra vai de encontro justamente a esses que têm buscado. Continua. Lucas 18, versículo 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite sem parar? Entrega o seu caminho para ele, entrega tudo, confia. Quero terminar com Salmos 37, versículo 5, que fala: entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Encontraram em perfeita saúde. E eu quero declarar que você vai encontrar aquilo que você busca de forma perfeita. Ele vai completar, ele vai lhe dar a recompensa, ele vai lhe dar aquilo que você tem buscado. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.